parte do consultório desta quinta-feira, tempo agora para falarmos sobre cirurgias e cataratas. Vamos, por isso mesmo, entrar na especialidade de oftalmologia. Aproveite, se tiver dúvidas, ligue 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira parte, como é habitual. Vamos abrir a nossa linha telefónica. Caso não possa dirigir-nos a sua questão via telefone, pode escrevê-la por escrito, por e-mail. Consultório@portocanal.pt é o endereço eletrónico. Estamos sempre atentos. Se quiser também enviar algum comentário ou sugestão, também agradecemos a vossa participação. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, é o Dr. João Pinheiro Costa, médico oftalmologista. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, então. Hoje vamos falar sobre cataratas, cirurgia das cataratas. Antes de mais, perguntar-lhe o que é então uma catarata, não é? Olha, eu diria que dentro da oftalmologia, e antes de mais, muito boa tarde e obrigado por me deixarem estar aqui presente. Dentro da oftalmologia, a catarata será provavelmente das patologias mais conhecida do público em geral. Nós temos, eu trouxe aqui um pequeno modelo para exemplificar, que acho que é a melhor forma de introduzir aqui a nossa conversa. Nós temos dentro do nosso olho, que temos aqui um modelo artificial, dentro do nosso olho nós temos uma lente natural que nasce connosco, que se chama cristalino e que, por ser cristalino de nome, é uma lente que será transparente e que é responsável pela focagem da luz na retina de forma correta. Ao longo da nossa vida, essencialmente relacionado com o envelhecimento, que será o grande fator de risco, esta lente vai ficando quase como que opaca, vai ganhando algum tipo de perda de transparência e é isto que nós vamos chamar de catarata. Mas estamos a falar da nossa... o cristalino é a terceira camada, vamos dizer assim? Descrevendo um bocadinho a estrutura do olho de forma muito simples, o olho é como se fosse uma pequena bolinha que tem uma parte da frente que é transparente, que é a córnea, que é a primeira lente que nós temos do sistema óptico do olho. Depois temos uma pupila, que é este pequeno buraquinho que nós vemos em todos nós no meio da íris, que normalmente é de tom escuro, preto, porque não temos luminosidade dentro do olho, e a lente que está imediatamente atrás da pupila, que nós conseguimos ver aqui, é o cristalino. Como dizia, que tem propriedades de transparência e é uma lente que tipicamente tem um poder refrativo alto, tem um poder de focagem alto e que é responsável pela focagem da luz num ponto só na retina de forma correta. Pronto, se tudo for bem e de forma sem nenhuma interferência neste sistema óptico, dito assim, nós temos uma pessoa que vê bem a todas as distâncias de forma mais ou menos correta, se tudo estiver bem. Se tivermos uma córnea normal, se tivermos uma lente com um poder de focagem adequado e não tivermos nenhuma graduação, nenhum erro refrativo, temos uma pessoa dita hemétrope. Pronto. À medida que a nossa vida evolui, essencialmente, existem depois muitos fatores de risco que podemos falar a seguir, mas à medida que nós vamos envelhecendo, esta lente perde transparência e eu vou substituí-la aqui, em forma de brincadeira, por uma lente dita mais opaca, que será aquilo que nós chamamos de uma catarata. E toda a gente imagina que se esta lente é importante para focar a luz de forma correta na retina, se ela tiver uma opacidade, se não for transparente, a luz não foca de forma correta e as pessoas não veem de forma nítida, de forma muito simples. Então a pessoa vai deixando de ver, doutor, ou vai deixando de ver com nitidez? O que é que vai acontecendo à pessoa que está a sofrer da catarata? É um processo evolutivo. Porque isto não é do dia para a noite. Não é de um dia para a noite. É uma coisa que se associa tipicamente ao envelhecimento, mas eu vou já depois frisar alguns fatores de risco a seguir, mas que tipicamente afeta pessoas com mais idade. Dizer de forma assim direta que a catarata é a causa mais frequente de perda de visão importante ou de cegueira no mundo inteiro. Felizmente não nos países desenvolvidos, porque nós operamos as cataratas e é por causa disso que vamos elucidando a população acerca disto. Mas representa cerca de 50% das causas graves de baixa de visão no mundo. E nas pessoas com mais de 40 anos representa mais ou menos 50% das causas de perda de visão não corrigíveis com óculos nas pessoas com mais de 40 anos. E depois, à medida que vamos envelhecendo, aqui pelos 70 ou 75 anos, já estamos a falar de cerca de 70% da população que poderá ter uma opacidade significativa de cristalino e a opacidade esta que nos vai fazendo com que a visão seja pior. É que sendo uma opacidade não é um erro refrativo, ou seja, não é com a utilização de lentes ou de óculos
que se vai resolver este problema da opacidade, não é? Exatamente. Quando nós temos um erro refrativo, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, tipicamente nós com uma correção óptica nos óculos ou umas lentes de contacto, por exemplo, nós conseguimos colocar o paciente a ver bem. Neste caso, esta perda de transparência não é corrigida com umas lentes nos óculos ou umas lentes de contacto. E quando isso acontece e temos uma catarata dita visualmente significativa, quer dizer que interfere com a qualidade de vida do paciente ou que lhe tira capacidades, eu já vou dizer quais é que são os principais sintomas, à partida terá indicação para correção e, neste caso, a única correção possível é uma correção cirúrgica. Dizendo um bocadinho o que é que são sintomas, estávamos a dizer, as pessoas não que é que perdem as pessoas começam por sentir? Tipicamente dia a dia? uma catarata começa por dar aquilo que as pessoas dizem de visão desfocada, visão um bocadinho mais enevoada. As pessoas perdem um bocadinho e a coloração que aqui está desta catarata é mesmo o que acontece. A catarata Estamos a ver na imagem, não é? Assim, amarelado. uma certa... Sim, nós temos aí algumas imagens disponíveis. Na imagem do lado, eu penso para os telespectadores do lado direito, a imagem tem uma catarata menos evoluída, com menos opacidade, que ainda tem alguma transparência, e depois temos na outra imagem uma catarata bem mais densa e que nós imaginamos, se tivermos uma opacidade daquelas, não entra sequer imagem nenhuma com nitidez dentro do olho, a pessoa sabe apenas se tem a luz ligada ou desligada, se está num ambiente com luminosidade ou sem luminosidade. Por isso, na verdade, o que vai acontecendo de forma gradual é uma perda de visão, uma visão mais desfocada, uma perda da visão das cores. Tipicamente as pessoas ficam com uma visão mais amarelada, com um tom mais de barro, mais acastanhado, e perdem a definição das cores mais vivas, vão perdendo o contraste também, e à medida que isto vai evoluindo e que a catarata vai ficando mais densa, tipicamente perdem capacidade de discriminação visual e acaba com uma visão muito baixa se não for resolvido atempadamente. Portanto, se não se fizer nada, o percurso normal é ficar tão opaco que é como se fosse um vidro muito, muito, muito sujo, Exatamente. Não é? Ou seja, não se consegue, fica-se seco. Isto não acontece com toda a gente, nem nós temos pessoas já muito idosas que vamos vendo, algumas, vou dar um exemplo, por exemplo, com 80, 90 anos, e que têm uma visão ainda muito aceitável, mesmo com as cataratas evoluídas. Por isso as cataratas não são todas iguais. Existem umas que ficam todas opacas e com uma perda de visão muito marcada, mas existem outras, como o exemplo daquela fotografia da primeira que tínhamos visto há bocado, em que a opacidade é central e é apenas nuclear, e as pessoas até conseguem ver de forma aceitável e muitas vezes até readquirem, por exemplo, uma visão de perto no final da vida, coisa que já não tinham, precisavam de uns óculos para ler, mas é só porque aquele núcleo da catarata vai ficando mais denso e até lhes permite ver ao perto, mas ver muito desfocado ao longe. E as pessoas vão sinalizando isto. Por isso, há aqui um contínuo de sintomas que, em última análise, pode terminar numa perda de visão muito importante. Isto acontece normalmente nos dois olhos, ou não? Ou pode acontecer só num? Pode acontecer de forma muito assimétrica. Uma catarata senil... Não é igual que seja não é necessariamente igual dos dois lados. Olhos. Uma catarata vai evoluindo ao longo da vida e tipicamente as cataratas senis que aparecem nas pessoas com mais idade muitas vezes são relativamente simétricas, mas um olho apresenta-se tipicamente primeiro do que o outro. As pessoas têm mais queixas e sinalizam e até vêm à consulta dizer: olha, eu comecei a ver mal do meu olho direito. Mas nós vamos ver o olho esquerdo também já tem uma catarata. A diferença será muitas vezes entre nós termos, eu vou mostrar aqui estas pequenas lentes, entre termos uma opacidade central ou termos, por exemplo, um outro tipo de catarata que é uma catarata cortical, com os pequenos feixes na periferia, em que muitas vezes nós temos uma catarata destas nos dois olhos, de forma simétrica, mas só à medida que estes pequenos feixes brancos, que são mais esbranquiçados, vão chegando à zona central, é que eles se queixam de perda de visão. Se a zona central ainda estiver límpida, tipicamente as pessoas não têm grande queixa. Mas isso pode ser também um bocadinho perigoso, não, doutor? Quando é só na periferia que não se vê, porque, por exemplo, imaginemos que estão a conduzir e quando não pode haver aqui um acidente? Não necessariamente, porque esta zona periférica, eu vou brincar, tipicamente se nós pusermos isto atrás da pupila, ela não se vê. Por isso, tendo em conta que a aí pupila... já a catarata não há sintomas. Exatamente, não há grandes sintomas, ou são alguns sintomas muito iniciais. Mas com o vosso exame vocês conseguem perceber isso? Nós conseguimos ver. E que exame é esse que vos ajuda a diagnosticar? Nós diagnosticamos as cataratas com um exame, eu diria, mais simples que fazemos no dia-a-dia, que é apenas com uma observação ao microscópio que nós fazemos a todos os pacientes. Não precisamos de meios complementares de diagnóstico para visualizar uma catarata. Vemos a visão do paciente e percebemos se ele tem queixas de baixa de visão mais enevoada, de perda de visão de cores, de perda de visão de contraste. Vamos à procura de uma causa e esta é muitas vezes a principal causa que nós encontramos nas pessoas mais idosas e nós conseguimos vê-la diretamente, olhar através da pupila, com ou sem dilatação da pupila, conseguimos ver esta lente e percebemos se ela é transparente ou se não é transparente ou se tem algum tipo de opacidade. E nestes casos explicamos a causa, verificamos
casos não existe mais causa nenhuma para a perda da visão sempre, mas isto é feito tipicamente com uma observação normal, num consultório normal. Portanto, um diagnóstico é relativamente É um diagnóstico médico, sim. Existem casos excepcionais onde há cataratas em pessoas bem mais jovens? Do que aquilo que seria de esperar? Existem vários casos e podemos falar um bocadinho disso. Existem até cataratas congénitas, ditas logo ao nascimento, e temos cataratas desde aqui até ao final de vida. Muitas vezes, e particularizando, por exemplo, numa situação de uma inflamação ou de uma infecção mesmo intrauterina na mãe, podemos ter o surgimento, por exemplo, de uma catarata congénita, e ao nascimento esse diagnóstico é feito... Portanto, o bebê nasce com uma catarata. Exatamente, por isso existem cataratas desde aí. E tipicamente, quando existe um nascimento, eu agora vou brincar, vocês amanhã vão falar da primeira semana de vida do recém-nascido, e um dos exames que é feito nos recém-nascidos é verificar se há luar róseo, apontar uma luz para dentro do olho e verificar se há um tom laranjinho ou cor-de-rosa dentro do olho de forma simétrica de um lado e do outro. E é com esse exame muito simples, que é na verdade um despiste, uma catarata congénita, que é feito pelos pediatras logo no primeiro dia de nascimento, em que se verifica se existe ou não um cristalino transparente. É dizer que isto é relativamente raro, é verdade, mas quando existe uma catarata congénita, ela também pode ser de um lado ou dos dois lados, e se existir, por exemplo, uma catarata só de um lado, estes bebés têm indicação cirúrgica muito precocemente na vida para se conseguirem desenvolver de forma normal, senão o sistema visual não avança às diferentes etapas de desenvolvimento. Certo. E eles ficam com uma perda de visão irreversível. Por isso, podem existir cataratas congénitas, sim, podem existir algumas que vão surgindo em idade ainda pediátrica, muitas delas associadas até a síndromes genéticos ou algumas alterações genéticas familiares, e depois existem diversas causas ao longo da vida para que nós tenhamos aquilo que nós chamamos uma catarata mais precoce, que não seja só uma catarata senil que aparece com o envelhecimento. E vocês vão dizer, se tivesse que apontar assim um grande fator de risco, eu diria direto os diabetes. As pessoas com diabetes são pessoas que têm necessariamente cataratas muito mais cedo do que as pessoas ditas normais, sem uma doença destas. E porquê que é isso? Está especificado? Está especificado. Existem eu vou dizer isto de forma muito simples. Esta pequena lente que nós temos tem uma série de células lá dentro no seu interior e tem uma pequena cápsula, tem um invólucro, ok? E vou pegar aqui na lente transparente. E tem uma série de fibras arranjadas dentro, que são umas pequenas células a que nós chamamos de cristalinas e fibras de colagênio, que têm uma disposição muito típica, com uma quantidade de água muito típica e que faz com que ela seja transparente. Num diabético, por exemplo, nós sabemos que o açúcar, se a pessoa tiver um estado de aumento de açúcar de forma crónica, o açúcar consegue passar para dentro da cápsula, tem uma barreira que lhe permite, entre aspas, esta entrada, mas não lhe permite a saída. Existe uma bomba unidirecional. E faz com que o acúmulo de açúcar dentro da lente chame água para dentro da lente, esta lente vai hidratar e vai ficar com uma quantidade de água que é diferente daquela que seria o habitual, e com isto ela vai perder transparência e vai deixar de ser um cristalino e vai passar a ter alguma opacidade e vai, eu vou pousar aqui o modelo. Por isso lá está, mais uma vez, é premente controlar os diabetes, não é? Porque a diabetes vai, de facto, provocar problemas no resto do corpo e também nos olhos. E também nos olhos. Para além da retinopatia, tipicamente estes pacientes têm cataratas mais cedo. Existem uma série de outras doenças, neste caso alterações do metabolismo, alterações do cálcio, alterações de outro tipo de órgãos que podem fazer com que as cataratas surjam mais cedo, com mecanismos semelhantes, por exemplo, se estamos a falar do cálcio, a este mecanismo da glicose. E existem ainda duas coisas que a população em geral vai utilizando muito e que sofre muito, que é o álcool e o tabaco, que acabam por ser fatores de risco para um desenvolvimento precoce de umas cataratas. Por isso, quando nós pensamos em cataratas, não pensamos só no envelhecimento, mas pensamos numa série de alterações, e quando vemos uma catarata, por exemplo, de uma pessoa com 40 ou 45 anos, não havendo história familiar de umas cataratas que foram surgindo em toda a família, nós vamos tentar buscar uma causa e muitas vezes encontramos nestes pacientes uma diabetes ou uma alteração da função renal ou alguma coisa, e acabamos por referenciar e descobrir uma patologia ao doente. Quando se olha para o olho da pessoa, nota-se alguma coisa? Se tivermos uma catarata inicial, a olho nu não.
Se tivermos uma catarata muito evoluída, uma catarata branca, nós olhamos para a pupila e vemos tipicamente aquele aspecto não preto, sem cor, mas conseguimos ver aquela opacidade que é acastanhada ou até esbranquiçada. Uma catarata daquela segunda imagem que eu mostrei há pouco, vê-se a olho nu. As pessoas queixam-se que não vêem, nós olhamos para a pupila e vemos uma pupila branca que há ali e alguma claramente coisa que não, percebemos que existe, que não está opaca. Muito bem, então, mas felizmente há tratamento, não é? E o tratamento passa por cirurgia, certo? Certo. Não há outra forma de tratar a catarata. Não há outra forma de tratar uma catarata. Eu tenho uma imagem muito simples que ilustra de forma mais ou menos simples como é que funciona uma cirurgia de catarata, e nós, eu diria que tendo uma catarata temos que pensar em algumas coisas. Temos que pensar como é que fazemos o diagnóstico ao paciente, temos que explicar que doença é que o paciente tem e depois temos que lhe dizer que o tratamento é cirúrgico e ele vai perguntar, mas então e como é que eu opero? Preciso de uma anestesia geral, preciso de uma anestesia local, isto tem que ser feito em ambulatório, tem que ter um internamento, o pós-operatório é complicado, o que é que a gente faz? Pronto, e nós temos que explicar isto direito ao paciente e podemos explicar ali com aquelas imagens de forma muito simples como é que acontece a cirurgia. Cirurgia esta que não é simples, mas que nós a tornamos simples ao longo dos anos porque vamos fazendo isto com muita experiência. Hoje em dia, daquilo que vou ouvindo, são cirurgias relativamente simples, no sentido em que um pós-operatório pouco complicado, normalmente as pessoas não precisam de ficar internadas, portanto, entrou aqui numa, sim, felizmente, a cirurgia numa certa rotina ao nível da oftalmologia. Exatamente, por ser uma cirurgia que eu diria que é mais feita, para além dos tratamentos para a retinopatia diabética ou para a deficiência macular, será a cirurgia de oftalmologia que é mais realizada. É uma cirurgia que é tipicamente feita em ambulatório, que nós conseguimos fazer de forma rápida, em 2 ou 3 horas o paciente entra no hospital e volta a sair, e tipicamente se for uma catarata evoluída já a ver melhor do que o que entrou. Nós fazemos normalmente as cirurgias com os pacientes acordados, e os pacientes até colaboram muito bem, o que é de estranhar porque estamos a mexer num olho só com anestesia tópica. Alguns mais ansiosos ou com outras patologias têm que fazer uma anestesia geral e estarem completamente a dormir, mas eu diria que em 95% ou mais dos pacientes fazemos a cirurgia perfeitamente acordada e com os pacientes a colaborar. Fazemos uma dilatação da pupila e através de umas pequenas incisões abrimos a cápsula, que seria neste caso o invólucro que eu tinha dito há bocadinho da catarata, fazemos-lhe uma pequena abertura, comemos, entre aspas, a catarata com o aparelho, aspiramos a catarata de forma mais simples, desfazendo. Porque essa opacidade é gordura? Esta opacidade não é gordura, esta opacidade são as tais células do cristalino que estão ou mais hidratadas ou com uma alteração da quantidade de proteínas e de água que faz com que não sejam transparentes. Pronto, é só isso. Okay. E tipicamente, à medida que a catarata vai evoluindo, ela vai ficando com o núcleo um bocadinho mais duro. Nós até dizemos que temos uma catarata dura, mas é possível desfazê-la e aspirá-la. E deixamos tipicamente o invólucrozinho da catarata, que é a cápsula, e é neste sítio que nós vamos colocar uma lente, que nós conseguimos ver ali na imagem que temos acolá, vamos colocar uma lente artificial que tende a tentar deixar o paciente a ver bem, ou em hemetropia, que é assim que nós dizemos. E essa lente é feita de que material? É feita de um plástico próprio, de um PMMA, que é um material que é biocompatível e que fica incorporado dentro do olho, e à partida fica lá o resto da vida sem complicação nenhuma. Eu diria, estava a dizer que a lente que nós vamos colocar vai tentar substituir a graduação natural desta lente. E nós sabemos que os olhos não têm todos a mesma graduação desde novos, não é? Umas pessoas são miúpes, outras são hipermétropes, outras não têm óculos nenhuns, mas se tiverem aqui esta tal catarata, nós vamos tentar colocar uma lente lá dentro adequada à graduação do paciente e tentar fazer com que, pelo menos para longe, ele fique a ver bem sem uns óculos, substituindo a catarata por uma lente artificial. Portanto, então ainda é um 2 em 1. Ficam sem a opacidade e ainda ficam a ver melhor. Muitas vezes é um 2 em 1. Muitas vezes as pessoas que antes de serem operadas as cataratas tinham, por exemplo, uma miopia ou uma hipermetropia, usavam uns óculos, nós calculamos a lente para colocar dentro do olho e tentamos corrigir esta ametropia, esta graduação, com a lente que vamos colocar dentro do olho, e muitas vezes eles ficam independentes de óculos para longe, alguns até para perto, porque hoje em dia existem muitas opções de lentes para colocar dentro do olho. Existem umas em que nós afinamos, chamadas monofocais, em que afinamos a graduação só para longe, mas existem até já hoje em dia lentes que dão para longe e para perto e que nos permitem até tornar as pessoas independentes de óculos, mesmo na visão de perto. Estas lentes não são para todos os olhos, são para olhos ditos muito saudáveis, são aquilo que nós chamamos de lentes premium, que não implantamos em todos os olhos, mas pelo menos para longe tentamos deixar o paciente sem necessidade de correção com óculos e tentamos afinar aqui esta graduação com a cirurgia
cirurgia e fazer o tal 2 em 1, tirar a opacidade e corrigir a graduação. E muitas vezes os pacientes acabam de ficar muito contentes com isto. Pois, porque acaba por também lhes dar outra autonomia. Agora, em relação ao pós-operatório, o que é que pode um paciente, a quem lhe é sugerida esta cirurgia, o que é que pode esperar do procedimento? Num procedimento que corre, diria eu, de forma normal, e estamos a assumir isto. É claro que a cirurgia não é isenta de complicações, que são, felizmente, hoje em dia, com a tecnologia que nos assiste na cirurgia, muito reduzidas, mas não é isenta. Mas num pós-operatório normal, nós prescrevemos ao paciente tipicamente umas gotas de anti-inflamatório e de antibiótico que ele vai colocar nas primeiras 2, 3 semanas de pós-operatório. Mas os olhos ficam tapados quando vai para casa? Não, na maior parte das cirurgias não. Isto depende um bocadinho, diria eu, do gosto do cirurgião. Há cirurgiões que gostam muito de tapar os olhos no pós-operatório, certo? Para os pacientes não chegarem a casa, começarem logo a fazer experiências. Há outros que preferem que o paciente vá com o olho destapado e que sinta logo o que lhe está a acontecer. E uma cirurgia que corra bem numa catarata sem incidente qualquer, com uma lente bem implantada, se tiver uma catarata significativa, o paciente tipicamente chega a casa e está a ver melhor. Está bem, é claro que este processo não é sempre tão rápido. Se a catarata for muito dura, pode existir mais inflamação. Não há pontos, vamos dizer assim, não há nada. Não há pontos. A cirurgia é feita com uns pequenos cortes, tipicamente 2,2 milímetros, estamos a falar com uma coisa muito pequenina, feita a microscópio, com ampliações muito altas, mas nós fazemos umas pequenas incisões na córnea, que é esta parte aqui transparente do olho, para entrar dentro do olho, incisões estas que tipicamente as fazemos de forma estanque, não entramos diretamente dentro do olho, mas entramos como se fosse um túnel, para que quando enchemos o olho de líquido ela fique autocelada. Por isso, tipicamente, não há pontos na cirurgia. Por isso, o que nós fazemos é prescrever umas gotas de anti-inflamatório ao paciente, dizer ao paciente para que nas primeiras 1 semana, 2, não evite esforços, até por causa deste pequeno corte não ter nenhum ponto, evitar manusear objetos menos limpos, para evitar algum tipo de infecção que seja, evitar cozinhar na primeira semana, mais ou menos. Luminosidade. Cuidados, não. Sim, por exemplo, muitas vezes dizemos ao paciente para usar um óculos. Fazer uma cirurgia destas no pico do verão e depois sair à rua com muita luminosidade. Dizemos ao paciente nos primeiros dias para usar um óculos escuro, mas para se proteger. Muitas vezes até damos por rotina à saída do bloco operatório um óculos simples, mais escuro, só para eles se protegerem. Isso sim, até por uma coisa simples. O olho fica sensível, mas se tivermos uma catarata destas, por exemplo, a entrada de luz dentro deste olho era muito reduzida. E se lhe tirarmos esta opacidade, já está habituado, não é? A entrada de luz vai ser muito maior. E muitas vezes os pacientes encaram, alguns ficam muito contentes porque vêem realmente melhor, mas outros sentem ali uma pequena fotofobia, uma luz a incomodar. Por isso, naqueles primeiros dias de habituação, muitas vezes indicamos um óculos escuro para proteção, mas os pacientes usam quando saem à rua, mas no dia-a-dia depois já não necessita e acaba por se habituar. Por isso, o pós-operatório correndo bem, correndo tudo de forma correta. Estamos a falar de um procedimento que é 15, 20 minutos. Sim, mais ou menos. Muito o tempo de uma cirurgia será esse. Daí eu estar a dizer que a entrada e saída, entre entrada e saída num hospital ou num bloco operatório para uma cirurgia de catarata podem ser 2, 3, 4 horas, dependendo do tempo para começar a cirurgia ou terminar, e não será normalmente mais do que isso. E depois, ao final de umas 3, 4 semanas, se for necessário ajustar uns óculos, o olho já estará cicatrizado e aí tentamos compor o resto da graduação que faltar com uma lente, tudo afinadinho. Para ficar tudo afinadinho. Agora, em tempos de pandemia, isto é tudo muito bonito, já tínhamos falado aqui de catarata. A catarata, de facto, é um tratamento rápido, sem dor e que dá muitas vezes até pode ser um 2 em 1, não é? E as pessoas aderem muito facilmente a este tratamento e a esta cirurgia, mas agora que tudo se complicou, não é? Então, em termos de pandemia, as pessoas que estão mais receosas, o que é que podemos dizer às pessoas em relação à cirurgia de catarata? Em tempos de pandemia, nós temos aqui que gerir 2 ou 3 coisas. Primeiro, mas isto aplica-se a tudo, temos de tentar gerir o contágio. E se nós vamos fazer um procedimento que não é, diria, urgente, e vamos correr algum risco, quer a equipa cirúrgica, quer o paciente, eu diria que é de evitar. Sendo até que, recordando, a maior parte dos pacientes já têm uma certa idade, não é? Exatamente, por isso é de evitar. Nós, nesta fase, estamos, eu diria, a fazer menos cirurgia do que vínhamos fazendo até aqui, claramente porque as pessoas se retraem, saem menos de casa e por isso tentam evitar contágios, muitas vezes até evitam consultas médicas, o que em alguns casos, se realmente for uma catarata, não vem nenhum mal ao mundo, diria eu isto assim,
porque a catarata, se não for resolvida agora, for resolvida daqui a uns 6 meses ou daqui a um ano, não vai acontecer nada, a não ser o paciente continuar a ver um bocadinho pior agora. Agora, e isto é importante, é ter a certeza que o diagnóstico da perda de visão é uma catarata e não é, por exemplo, uma alteração retiniana que justifica um tratamento mais urgente ou, em alguns casos, como, por exemplo, um descolamento de retina, até um tratamento emergente naqueles dias. Pronto. Por isso, tendo em conta isto e havendo até um diagnóstico, muitos pacientes estão nesta fase com algum receio, e é real, estamos todos, de fazer muitas consultas médicas, tendo um diagnóstico, eu diria que primeiro que a catarata, a cirurgia não é urgente, não é premente ser feita nesta fase se houver algum risco. Não havendo risco e assumindo que o paciente vai ter que entrar num bloco operatório, o que é que nós fazemos à partida? Isto depende um bocadinho de cada instituição, mas os pacientes serão testados para termos a certeza que podemos manusear, lhes retirar a máscara, que são pacientes negativos. À vontade, não é? No caso de um paciente que não é testado, porque algumas instituições têm adotado esse procedimento e não estão a fazer o teste, o paciente entra na cirurgia ou entra em toda a estrutura com uma máscara, não retira a máscara e é operado de máscara e volta a sair de máscara sem nunca ninguém lhe tocar na via aérea. E isso vamos tentando fazer de forma muito assertiva e para tentar proteger toda a gente. É claro que se houver alguma dúvida de que o paciente pode necessitar de uma coisa mais invasiva, até precisar de ser sedado porque acha que não vai colaborar, temos sempre que ter um teste, neste caso de Covid, para termos a certeza que podemos manusear a via aérea do paciente. Pronto, isso em termos de parte logística. Em termos cirúrgicos, houve durante algum tempo e continua a haver alguma dúvida se a conjuntiva, o sítio em que nós manuseamos a pelezinha que recobre o olho, se poderá ser ou não, por contacto direto com a via respiratória, um reservatório ou não de partículas víricas. Por isso, nós, enquanto profissionais de saúde e dentro do bloco operatório, numa cirurgia destas, e tendo em conta que os aparelhos que utilizamos para desfazer a catarata geram pulverização, geram aerossóis, certo, tentamos nos proteger um bocadinho mais usando máscaras não só as cirúrgicas, mas aquelas máscaras, as FP2, com uma proteção um bocadinho mais elevada para proteger a equipa cirúrgica. Mas isto, como em tudo, requer bom senso e requer gestão de recursos. Não quer dizer que não possamos fazer cataratas nesta altura, e estamos a fazer e temos operado, quer no hospital público, quer no hospital privado, bastantes doentes, mas o bom senso acima de tudo, e acho que as pessoas não devem ter medo de se operarem por estarmos nesta fase, mas o bom senso impera e há que gerir recursos e ver onde é que é possível ou não é possível e tentar evitar complicações. Porque se uma cirurgia de catarata corre de forma limpa e perfeita, está tudo certo, mas se não corre de forma limpa e perfeita, o paciente pode precisar depois de uma segunda cirurgia. E isso, nesta fase, é que nós queremos tentar evitar, porque não queremos internar pacientes, não queremos utilizar camas do hospital. Portanto, aqui o importante é a pessoa, se tiver queixas, perceber o que é que tem, não é? Para diagnosticar e fazer a sua consulta, para saber o que é que tem. E depois, a partir daí, se for algo mais grave, naturalmente mais urgente, se for uma catarata, depois gere-se. Ou é operado ou espera mais um bocadinho. Espera mais algum tempo, que também não lhe vai acontecer nada maior. Muito bem. O Dr. João Pinheiro Costa vai continuar connosco na terceira parte do programa. Se não ligou, aproveite e continua a ligar 225-083-204. Vamos abrir a nossa linha telefónica e vamos responder às suas dúvidas. Até já.